O mercado financeiro é excelente em criar produtos de investimento que são vendidos como excelentes opções para você, para o seu futuro e para o seu patrimônio. Mas, na verdade, a maioria desses produtos é bom mesmo para quem te vende isso. E é sobre esse tema que vamos conversar no vídeo de hoje. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Anderson Ferreira e fique comigo até o final desse vídeo, pois hoje eu quero te apresentar 4 produtos de investimento que você definitivamente deve evitar ter na sua carteira de investimentos. Sem enrolação, vamos então para o primeiro produto, que é o COI, o Certificado de Operações Estruturadas. O que é um COI? Um COI é basicamente um pacotão de investimentos. Então, dentro do COI, há produtos de renda fixa, renda variável, às vezes pode haver derivativos, commodities, como por exemplo o ouro, ou até mesmo moeda. Então, é um pacotão de investimentos que é vendido ao investidor normalmente com a seguinte promessa: olha só, você está participando da variação do dólar, então você vai ganhar com o dólar sem correr o risco de perder dinheiro. Ou seja, se o dólar se valorizar bastante, você ganha muito dinheiro, mas se ele se desvalorizar, você não perde nada, você recupera o capital investido. O mesmo vale para ações. Você está investindo em ações com risco zero, ou seja, se as ações subirem, você ganha. Se as ações cair, você recupera o seu capital investido. Normalmente, essa é a promessa do COI e é assim que é vendido para os investidores de varejo. Só que temos alguns problemas com o COI. O primeiro problema do COI é que boa parte deles tem um potencial de lucro, tem um potencial de retorno menor do que os títulos públicos. Você está investindo em algo que tem um risco maior e, ao mesmo tempo, com retorno menor do que os títulos públicos. Por esse motivo, já não vale a pena investir em COI. Segundo motivo, boa parte dos COIs possuem prazos longos, 3, 5 anos. Então, durante esse período, o capital do investidor ele fica travado, ou seja, o investidor fica sem liquidez. Então, veja, você fica com seu capital travado 3, 4, 5 anos, para no final disso, na maioria dos casos, obter um retorno inferior aos títulos públicos. E há algo pior nisso tudo, que é quando o investidor, por algum motivo, tenta resgatar o valor investido de forma antecipada, ou seja, antes desse prazo de 3, de 4, de 5 anos. Quando o investidor, por exemplo, tenta reaver o capital investido antes do prazo, muitas vezes ele vai ter que abrir mão de grande parte do capital investido, que pode chegar até 50%. Então, veja, esse negócio de participar dos crescimentos das ações com risco zero, na verdade, não existe, porque se o investidor tentar resgatar o dinheiro antes, ele corre risco de perder ali até 50% do capital investido. Então, mais um motivo pelo qual você deveria evitar os COIs. Além disso, se o investidor ele vai ficar em uma aplicação financeira de 3, de 4, de 5 anos, e no final disso ele recebe apenas o capital investido, significa que nesse período ele perdeu o poder de compra para a inflação. Então, veja que é mais uma forma do investidor perder dinheiro. Então, por todos esses motivos, o COI realmente é uma péssima opção de investimento. Mas tem a cereja do bolo. E qual é a cereja do bolo? Simples. Você viu até aqui que a maioria dos COIs rendem mal, não tem um bom rendimento. E os COIs que dão um bom, o retorno do investidor ele é limitado. Por exemplo, vários COIs possuem a seguinte estrutura. Olha só, vamos investir no mercado de ações com os seguintes critérios. E é assim que vai ser estruturado o COI, beleza? Se o mercado de ações subir 10%, esse retorno é seu. Se subir 30%, o que exceder os 10% é meu, ou seja, 20% é da corretora, 10% é do investidor. Então veja que quando dá bom, o retorno ele é limitado. E se o mercado de ações cair? Não, você tem de volta o seu capital investido, só que você já sabe que entre o período em que você aportou e a data de resgate do investimento, você perdeu o poder de compra para a inflação. Então, por todos esses motivos, realmente, o COI não deveria estar na sua carteira, não deveria fazer parte da sua vida como investidor. Sem contar que é um produto que deixa de 2 a 4% de comissão na mão de quem te vende isso. Então, é um produto muito bom mesmo, para quem te vende. Não é um produto bom para você e nem para o seu futuro. Então, evite qualquer tipo de COI na sua carteira, beleza? O segundo produto que o investidor comum ele deve tomar cuidado são os CRIs, os CRAs e também algumas debêntures. E
são produtos que são atrativos para o investidor comum. Primeiro, possui uma remuneração que, na maioria dos casos, é maior, por exemplo, do que a remuneração dos títulos públicos, e são produtos isentos de imposto de renda, o CRI, o CRA e também as debêntures incentivadas. Mas qual é que é o problema? Muitas vezes também são produtos que têm baixa liquidez, ou seja, o investidor ele não consegue se desfazer dessa aplicação de forma fácil, e além disso, são produtos que são emitidos por empresas que dificilmente o investidor comum conseguirá fazer uma boa avaliação de crédito, ou seja, verificar o nível de endividamento da empresa, a gestão do fluxo de caixa, a gestão do caixa da empresa como um todo, as suas demonstrações de resultados, seus balanços patrimoniais. São empresas que dificilmente o investidor terá esse tipo de acesso. Então, basicamente, são investimentos em que o investidor ele não consegue fazer análise de crédito. E o risco acaba sendo muito grande. Então, o investidor compra ativos com baixa liquidez e, ao mesmo tempo, não sabe ao certo o grau de risco que aquele devedor possui. E o mercado está repleto de exemplos recentes do perigo de se investir em CRIs, em CRAs e também em algumas debêntures isoladamente. Até empresas listadas em bolsa que regularmente divulgam balanços, deram trabalho, deram dor de cabeça para os investidores. Foi, por exemplo, a Americanas, a Light, a Ambipar, a AgroGalaxy, que entrou com pedido de recuperação judicial. Então, são produtos que o investidor deve ter muita cautela. Não estou dizendo que investir em CRI, em CRA, em debênture é proibido. Não estou dizendo isso. O que estou dizendo é que, para o investidor comum, para o investidor iniciante, são produtos que ele deve ter bastante cautela, porque há algumas armadilhas no meio. Se você, por exemplo, quer começar a investir nesses produtos, que seja, por exemplo, através de um fundo imobiliário, que seja, por exemplo, através de um FIAGRO, que seja, por exemplo, através de um fundo de investimento em infraestrutura. Por exemplo, com R$10 você pode comprar cotas, de um FIINFRA, de um FIAGRO e até mesmo de um fundo imobiliário que possui uma carteira de CRIs muito bem diversificada, uma carteira de CRAs muito bem diversificada, uma carteira de debêntures muito bem diversificada. E são produtos que têm liquidez alta, então o investidor ele consegue vender as suas cotas com muita facilidade, não precisa ficar 3, 4, 5, 6 anos com o seu capital travado em uma aplicação financeira. Só que mesmo investindo através desses veículos alternativos, FIINFRAs, FIAGROS, fundos imobiliários, a análise ela também deve ser cuidadosa, porque dentre os fundos de CRI temos vários exemplos de problemas. Então, o DEVA, o Equitário, agora um fundo da Cartésia, o RPR. Então, são alguns fundos imobiliários que, mesmo focados em comprar crédito imobiliário, apresentaram problemas ao longo do tempo. Então, mesmo ao investir em um fundo imobiliário, por exemplo, que compra CRI, o investidor deve focar naqueles fundos imobiliários que possuem um nível de risco menor e com histórico de resultados bacana ao longo do tempo. O mesmo vale para FIAGRO, o mesmo vale para FIINFRA. Então, muito cuidado ao comprar, por exemplo, um CRI, um CRA, uma debênture isoladamente. Por quê? São produtos que normalmente têm baixa liquidez, o aporte inicial é alto entre aspas, vai depender do capital que o investidor tem disponível para fazer a aplicação, mas normalmente o ticket médio para fazer uma aplicação é debênture, um CRI, um CRA, ele é mais alto. E com os fundos imobiliários, com os FIINFRAs e com os FIAGROS, você consegue acessar esse mesmo mercado e com tickets menores, R$10, R$100, e você possui uma liquidez maior com um nível de diversificação também maior. De qualquer forma, são produtos que você deve ter bastante cuidado ao alocar o seu capital, porque investir em CRIs, em CRAs, em debêntures isoladas pode ter algum tipo de risco. E aqui só para citar alguns exemplos, Ambipar, Americanas, Light e até mesmo a AgroGalaxy. A terceira aplicação financeira muito comum, muito vendida e que você deve tomar bastante cuidado são os fundos de previdência privada, VGBL e PGBL. Por quê? No longo prazo, a maioria desses fundos possuem uma performance ruim. Por exemplo, 96% dos fundos de previdência de renda fixa não superam a Selic. E sabe, dá melhor? 80% dos investimentos de previdência privada estão alocados em fundos como este.
não faz sentido. Ou seja, é basicamente você pagar alguém muito caro para te dar um retorno bem ruim no longo prazo. Não faz sentido. E por que a performance desses fundos no longo prazo costuma ser tão ruim? Porque, na maioria das vezes, são produtos que são ofertados aos investidores altamente carregados de taxa. Então, taxa de administração, taxa de performance, taxa de carregamento e taxa de saída. Então, quando te oferecerem um fundo de previdência privada, pergunte para quem está te vendendo isso. Qual é a taxa de administração? Qual é que é a taxa de performance? Se há taxa de carregamento, se há taxa de saída ou se há algum outro tipo de taxa envolvida. Se houver taxa, por exemplo, de carregamento, de saída, de performance, pule fora, porque no mercado hoje você já encontra fundos de previdência privada que cobram taxas de administração de apenas 0,5% ao ano e não cobram taxa, por exemplo, de performance, nem taxa de saída e nem taxa de carregamento. Então, fique fora, mas fique longe mesmo de fundos de previdência privada, principalmente fundos de previdência privada que possuem performance ruim e possuem taxa de administração de 1,5%, 2% ao ano, porque no longo prazo você terminará com um patrimônio menor. E a gente pode provar isso com matemática. Hoje, por exemplo, a taxa de juros está em 15% ao ano. Então, você sozinho pode, de forma até tranquila, hoje conseguir aplicações financeiras com uma taxa de remuneração anual de 10% ao ano no longo prazo. Com base nesse cenário, R$1.000 aplicados a uma taxa de juros de 10% ao ano por 30 anos, o seu patrimônio ao final desse período seria de R$17.000. Agora, se você aplicar esse mesmo valor em um fundo de previdência privada com a taxa de administração de 2% ao ano, de forma que o seu retorno real ele cai de 10% para 8% ao ano, você, com essa mesma aplicação, teria um patrimônio de R$10.000. Ou seja, terminaria com 7.000 a menos de patrimônio apenas por investir em um fundo com a taxa de administração de 2% ao ano. Então, muito cuidado com esses produtos, porque são produtos que normalmente foram desenhados para gerar muito valor para quem te vende, para quem administra ele, mas não necessariamente é um produto que foi desenhado para gerar grande valor para os investidores. E é claro, não estou dizendo que todo mundo deve evitar PGBL e VGBL. A depender da estrutura do seu patrimônio, pode sim fazer sentido, por exemplo, um PGBL, um VGBL como uma estrutura de sucessão patrimonial. Mas lembre-se, são produtos que o investidor deve ter bastante cautela e, se for investir, deve ser um investimento feito de forma muito bem planejada, muito bem estruturada e, de preferência, evitar esses fundos que possuem altas taxas. Então, quando te oferecerem um produto desse, primeira pergunta, qual é que é a taxa de administração? Se for superior a 1%, corta, jogue fora. Pô, tem taxa de performance? Corta. Pô, tem taxa de saída? Tem taxa de carregamento? Corta. Por quê? São produtos que, com essa estrutura, provavelmente está desenhado não para gerar valor para você, mas para quem está te vendendo isso. E mais uma vez, repito aqui, não estou dizendo que investir em PGBL, em VGBL é ruim, não estou dizendo isso. Só estou dizendo que você deve escolher muito bem o produto no qual você vai aportar, no qual você vai investir, beleza? E para fechar esse vídeo, o quarto tipo de investimento que você deve evitar são os fundos CETIPados. Esses fundos eles são negociados no ambiente de balcão organizado, ou seja, não são negociados em ambiente de bolsa. E pelo fato de serem negociados em ambiente de balcão, a liquidez ela é menor, então isso pode fazer com que seja mais difícil o investidor ele se desfazer desse investimento no futuro. Além disso, o spread entre o preço de compra e o preço de venda é maior. Isso também impacta ali no resultado, na rentabilidade do investidor ao longo do tempo. E terceiro, o nível de informações, o nível de transparência no mercado de balcão, ele é menor. E isso também coloca o investidor em uma posição desfavorável. Às vezes, o investidor ele não consegue saber como está se comportando a carteira do fundo, os ativos do fundo. Às vezes o fundo não possui nem mesmo um relatório mensal, trimestral de acompanhamento de resultado, ou seja, o investidor ele pode ficar meio que no escuro. Então, por conta dessas características do mercado de balcão organizado, o ideal é que o investidor ele fique fora dos fundos CETIPados. Sem contar que as corretagens, as comissões que podem ser geradas nesse ambiente
Então, que muitas vezes incentiva as corretoras, os assessores de uma maneira em geral, a ofertar esse tipo de produto para os investidores comuns. Então, sabendo disso tudo, o ideal é que você fique de fora desse tipo de aplicação financeira. Então, pelo vídeo de hoje, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Então, toda vez que alguém te ofertar um produto desse, pergunte a taxa de administração, a taxa de performance, a taxa de carregamento, a taxa de saída. Bom, você consegue um retorno melhor, por exemplo, aplicando em um título livre de risco. A performance do produto que é te ofertado é condizente com o mercado? Não é condizente com o mercado? Bom, qual é que é o modelo de remuneração? Quanto que o assessor está ganhando por estar te indicando aquilo? Então, quando você fazer esse tipo de pergunta, provavelmente vai ficar muito claro se vale a pena ou não investir. Na maioria dos casos, não vai valer a pena investir, beleza? Bom, se esse vídeo agregou de alguma forma, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Muito obrigado pela sua atenção, um abraço e até a próxima.